Olá, tudo bem? Eu quero falar um pouco sobre a história da religião, voltando um pouco para o cristianismo. O cristianismo nunca foi, nem tem sido, nunca será uma única religião. Não. Apesar do mundo estar fortemente dividido em teses, teorias e crenças, mas compartilham as pessoas que vivem em qualquer credo religioso as mesmas ideologias sobre Deus, suas crenças e sua relevância na moral. E no cristianismo existe três fundamentos principais, três ordens de segmento. Primeiro, a Igreja Ortodoxa Oriental, a Igreja Católica Romana e a Igreja Protestante. Claro que isso não é uma divisão completa e nem exata, porque existe outras comunidades cristãs na África e também na Ásia Menor que compõem o corpo do cristianismo. O corpo do cristianismo. Os cristãos ortodoxos e católicos romanos estão separados historicamente por suas diferenças, apesar de terem segmentos parecidos, como por exemplo, tanto a Igreja Ortodoxa como os católicos romanos são regidos por bispo. Cada uma igreja, cada uma congregação da Igreja Ortodoxa e do catolicismo romano tem um bispo que dirige o seu trabalho, a sua cidade, o seu estado, a sua nação. Um detalhe: a história do povo judeu não pode ser estudada fora do cristianismo. O cristianismo saiu do judaísmo. A Bíblia hebraica, ela tem um relato interessante. Ela comenta a história dos judeus. Se tratando da história dos judeus, temos o seguinte: temos um povo sofrido, um povo que sempre viveu em cativo. Por falar em cativo, eles foram cativos pelos assírios, pelos babilônios, pelos persas, pelos gregos e, por fim, pelos romanos. Mas nunca deixaram a sua história, a sua crença, o seu Deus. E por isso que nós não podemos estudar o cristianismo sem estudarmos o judaísmo, que é, como já disse, a base para o cristianismo. Os judeus, como sempre, viveram escravos dos impérios assírios, babilônios, persas, gregos e dos romanos. Eles esperavam o Messias prometido. Para quê? Para que o Messias os libertasse do poder político. E quando Cristo veio à Terra, quem liderava, quem era o líder de Israel, do povo judeu na época, eram os romanos. E os judeus esperavam o Cristo prometido para os libertarem do poder político dos romanos. Então essa é uma ênfase do estudo do judaísmo, do cristianismo. O âmago do cristianismo são na verdade as curas que Jesus fez, os milagres
morte e a sua ressurreição. O cristianismo ganhou força depois da morte e ressurreição de Cristo. Fortaleceu o judaísmo. Claro. Porém, o cristianismo de hoje se deu através do apóstolo Paulo, quando Deus o enviou para pregar aos gentios. Bem, então quando Paulo começou a pregar para os gentios, e muitos gentios se converteram através de sua pregação. Teve um problema. Paulo saiu do judaísmo para pregar aos gentios. Quando os gentios se converteram, tiveram que enfrentar os líderes do judaísmo. Porque para o judaísmo, quem se convertia a Cristo, não sendo judeu, tinha que passar por um processo da circuncisão. Circuncisão é uma ligação do homem a Deus. E para o judaísmo, isso era o centro da sua fé. Então, por volta dos anos 49, os líderes da igreja judaica se reuniram para decidirem sobre essa posição. Então resolveram que os gentios convertidos a Cristo deveriam seguir apenas as leis comuns do judaísmo. E isso foi o que resolveu o líder maior da igreja judaica. O templo em Jerusalém marcou a vida do povo judeu. Por vários séculos, o templo de Salomão foi o centro da vida judaica. Perto dali, os judeus se revoltaram contra os romanos e os romanos destruíram o templo de Jerusalém no ano 70. E quando os judeus tinham perdido aquilo que era o mais consagrado para eles, fizeram outra revolta liderada pelo líder judeu messiânico Sailubá, que foram mais uma vez derrotados pelos romanos. E no ano de 153 depois de Cristo, o imperador romano Adriano ordenou que todos os judeus saíssem de Jerusalém e não voltassem mais, porque se eles voltassem seriam mortos. Depois de serem perseguidos por 3 séculos pelos romanos, os judeus tiveram uma esperança, a fé renovada, com um novo imperador que aparecia, o imperador Constantino. O imperador Constantino se converteu ao cristianismo no ano 312 e logo os judeus ficaram animados e acreditaram que viria uma nova vida, um novo tempo para o povo judeu. Sorte que quando realmente o imperador Constantino assumiu no ano 324 depois de Cristo, teve uma paz para os judeus e eles viveram felizes. Os judeus entraram na vida política do Império Romano e a igreja teve uma paz interior. Então essa é a diferença, uma síntese, um resumo do cristianismo entre o catolicismo romano e a igreja ortodoxa oriental.